Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo serviço para ordenação de irmão ao ministério de diácono, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar o hino? 394. 394. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro hino. 338. 338, é isto? 338.
2. 332. Glória a Deus. Outro hino. Chamaram juntos. 49, 49.
Querida Irmandade, agora vamos juntos orar a Deus. E nesta oração que o Senhor dará a um dos seus servos, deve ser apresentado a Deus os nossos irmãos que pedem orações por enfermidade, por tribulações, por causa, por viagem, acidentados também. Muitos pedem oração pelos seus familiares e até testemunhado desta graça, um bom número pedem também as nossas orações. Também junto a essas necessidades, apresentar as demais necessidades da obra, pedindo ao Senhor que também nos abençoe nesta noite, enviando o conselho da sua palavra. Como é do conhecimento da Irmandade, Deus prepara nesta noite a ordenação de 2 irmãos ao ministério de diácono, que é o irmão Bruno da Silva Correia e o irmão Maurício Ferreira. E será ordenado hoje o primeiro para paisagem colonial e o irmão Maurício para São Roque, a central aqui. Aqui é a central de São Roque? Então é para essa igreja. Então, o demais, o Senhor guiará naquilo que é necessário para pedirmos na nossa oração. Também tem muitos pedidos de oração de pessoas enfermas, parentes, em situações difíceis de saúde. Apresentamos a todos. Nem todos os pedidos chegam ao nosso conhecimento, mas Deus é conhecedor de todas as necessidades. Assim, numa santa comunhão, ajoelhemos todos para orar a Deus. Amém. Glória a Jesus. Altíssimo Deus e Pai, Criador do céu e também da terra, também por tua grande misericórdia alcançaste nós como sobrevivente nesta vida e trouxe a nós este conhecimento de vida eterna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A qual deu a nós este privilégio de te servir, te honrar e de te glorificar o teu nome nesta vida. Te reconhecemos, Senhor Deus, em todos os nossos propósitos, em todo o nosso caminhar, sabendo, Senhor, que o poder universal está nas tuas santas mãos. Glória a Deus. E de ti procede toda bondade e misericórdia ao ser humano na terra. Sim. Graça te damos por estarmos aqui neste santo serviço de ordenação, aonde foi aberta, Senhor, e já te louvamos com alguns hinos, e a tua presença já encheu a nossa alma. Por isso somos agradecidos, Senhor, tão pequeno que somos, glória a Deus, mas a tua misericórdia não olhaste pela nossa pobreza, fizeste-nos conhecido diante de ti. E agora te rogamos, em favor de todos esses pedidos que foram anotados nesta papeleta, glória, está os teus conhecimentos, porque do trono da tua habitação tu contempla todos os moradores da terra. Mas esses pedidos, Senhor, achou graça a tua igreja nesta noite levar diante de ti. Sim, Deus. E nas tuas mãos nós colocamos, sabendo que as tuas providências serão tomadas sobre todas as causas, enfermidades, tribulações e famílias que pedem a tua misericórdia. Pai eterno, também junto nós te clamamos. Ajuda, Senhor, o teu servo na presidência, no serviço da ordenação, em tudo o que vamos fazer nesta noite,
para a honra e glória do Glória. teu santo nome, dando a ele também o teu servo necessário. À tarde ele atendeu o culto em São Paulo e aqui à noite também está junto de nós. Pai eterno, queira abençoar todos nós e também a tua obra nesta região. Sim, e em Deus. toda a face da terra, Aleluia. aonde os nossos olhos, Senhor, não contempla, mas os teus contempla. Aonde a nossa mão não alcança, a tua alcança. Glória. As providências dos céus. Porque, Senhor, há movimento nos ares, há movimento nos desertos, nas grandes cidades, nas pequenas, e nós sabemos que está tudo patente aos teus olhos, e tu não deixa de atender nenhum dos teus Aleluia. pequenininhos. Pai eterno, agora te pedimos, abençoa esta orquestra, abençoa esta querida irmandade. Se tiver alguém enfermo entre nós, Senhor, queira também ajudar, libertar, dar uma perfeita comunhão nesta noite, para que todos nós possamos sentir uma coisa só, que é o teu Espírito na nossa vida. Pai eterno, abençoa e revela do céu o conselho da tua santa palavra. Tudo te pedimos, entregamos nas tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito em eterno. Amém. Glória. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Querida Irmandade, como a Irmandade tem conhecimento de que nesta noite temos também a ordenação de 2 irmãos ao ministério de diácono da sua obra. É que o Senhor preparou já um bom número de irmãos aqui em toda a região de Sorocaba e por essas circunvizinhas. E Deus preparou também nesta noite a ordenação do irmão Bruno da Silva Correia e o irmão Maurício Ferreira. Muitos irmãos que no estado de São Paulo a ordenações de servo foi bastante grande. Tivemos um número de irmãos de 300 e tantos irmãos no estado de São Paulo, entre ancião e diácono. E em São Paulo deu um número também muito bom, formando um total de 540 e pouco irmãos ao ministério de ancião e diácono. Louvado seja Deus. Informamos também a querida Irmandade que durante a pandemia, ou um pouco mais atrás, nós esse não é assunto nem para trazer agora. Vem assunto para tratar depois, outra hora. Não sei para que vem interromper o trabalho. E outra coisa, essas coisas de quem vai ficar aqui nesse bairro, no outro bairro, não é diácono que trata. É os anciãos na reunião de anciãos. Vamos pedir desculpa. Já está acertado. Eu sei, então, depois vai. É o que eu disse, não é assunto para trazer aqui. A hora que está funcionando o culto, hora da palavra, mesmo que chegue um irmão lá procurando por outro, aguarda um pouquinho, a hora que dá uma trégua, a pessoa se movimenta, acha quem é quem. Ficar andando durante o culto, procurando esse, vendo aquele, não é hora.
o outro tem que ser quieto, sem se movimentar. Porque se esse irmão sai daqui para ir lá procurar no outro, toda essa irmandade fica olhando onde é que ele vai. Se sai um lá de trás, vem para cá, a irmandade de lá fica toda olhando onde é que ele vai. Ou com quem ele falou, o que ele queria, e depois conversa do lado. O que será que queria com ele? O que seria com aquele outro? A comunhão vai embora. Culto é para ficar em silêncio e não se mexer. Então, queridos irmãos, como vinha dizendo aos irmãos, este ano, nessa pandemia que durou 1 ano e meio, quase 2 anos, o Senhor recolheu das nossas fileiras de ancião e diácono um número de 476. Mas alguns que também deixaram o seu lugar por algum motivo, deixou, ficou doente, ou se mudou, ou não quis continuar mais, ficou em número de 540 e pouco. Mas o número que nós tínhamos de ancião e diácono antes da pandemia, nós tínhamos um número de 579, parece. Quer dizer, com o que repôs até 540, ainda está faltando uns 30, 40 irmãos para atingir o número que tinha antes. Mandar de ver que nós temos uma quantidade de servo muito grande e essa situação aí agora deu esta saída de irmãos pela enfermidade, outros pelo recolhimento, mas Deus já preparou um número até muito bom, 500 e tantos irmãos para atender a obra de Deus. Louvado seja Deus, que nós temos, queridos irmãos e irmãs, um plantel muito bom, plantel de irmãos muito bom para atender. Se precisar colocar, como foi colocado 500 e tanto, se precisar dobrar para 1.000, tem irmão. Se precisar ser para 2.000, tem irmão. Tem quantidade de irmão com bom testemunho, com boas vidas arrumadas, irmãos que muitas vezes até já se aposentaram e têm boa saúde, boa destreza e que têm condição de trabalhar na obra de Deus. Então, outra coisa que falamos também, a querida irmandade, com licença que me seca um pouco a boca. Nós temos também irmãos para toda a função na obra de Deus. Temos engenheiros, médicos, e toda a especialidade nós temos irmandade hoje. Então, temos, irmão, um povo abençoado, que no passado nós faltava muita gente, não tinha quase irmãos para trabalhar em alguns setores. Hoje nós temos de todos os setores, contabilista, médicos, advogados, promotor, desembargador, e de tudo quanto é lado, nós temos uma quantidade de irmãos que nos ajuda e ajuda o Ministério da Obra a andar sempre na mais perfeita ordem. Agora, esses dias, saiu um anúncio no jornal, Laerte, saiu um anúncio no jornal das entidades religiosas aí que deve ao governo. E tem alguma aí que deve de R$ 1 bilhão. Congregação não deve R$1. Isso é obra de Deus. Ministério é sério. Todos os irmãos que trabalham na obra de Deus prezam pela qualidade, prezam pela transparência. Aqui, antes da lei chegar, nós já estamos cumprindo ela. Quer ver um exemplo? No tempo do irmão Vitório, isso já foi 93, 13, já foi 20, já está uns 25 anos mais. O imposto de renda começou com algumas exigências e pedindo algumas informações, isso há quase 25 anos atrás.
E os irmãos, então, reuniram os contabilistas nossos, junto com os anciãos, e chegaram à conclusão que antes da lei pedir aonde fosse o dinheiro da piedade, por que nós não fazer a documentação? Então começou a fazer a documentação. Cada irmão que recebe um dinheiro da piedade, põe o nome dele, o endereço dele, a idade dele, onde ele trabalha, se teve desempregado, a esposa, quanto filho, se paga aluguel, quanto ganha. Um prontuário completo da família inteira. E vai lá entregar. Ou que Deus prepara. Tá bem, recebeu. Assina aqui, então, que você recebeu. Para não ser um papel fajuto. Tem que ter assinatura. Assinam, pronto. Chega, teve fiscal que foi na nossa sede no Brás e vasculhou, queríamos ver aqui o dinheiro que vocês atendem aí, a pobreza, para onde vai, como vocês fazem. Pode entrar, aqui é arquivo, aqueles arquivos de 6 fichas. Eu vou verificar essas fichas, depois eu volto. Foi num lugar e encontrou. O senhor é fulano de tal? Sou. O senhor tem tantos anos? Tem. Tem tantos filhos? Tem. O senhor teve desempregado? Tive. A igreja mandou dinheiro para o senhor? Mandou. Quanto? Está aqui. Vai. Outro. Foi no outro. Mesma coisa. O senhor é da igreja? Sou. Quantos filhos o senhor tem? O senhor tem desempregado? Precisou. O que mais que a igreja mandou? Cobertor, mandou colchão. Foi tudo isso, foi. O senhor recebeu? E essa assinatura é sua? É? Pronto. Chegou lá, entregou as fichas de assim todo mundo fizesse que nem vocês. Isso é obra de Deus, irmão. Isso é obra de Deus. Por isso, aqui o diácono, estamos falando já nisso, na linha para os diáconos que entendem, até entregar alguma coberta, alguma coisa. Não deixar lá sem uma oração. O povo é o nosso povo é ensinado a e não ao diácono, e nem a irmã da piedade. Quando a irmã da piedade fica amiga da irmandade ou do necessitado, ela está sempre procurando a irmã da piedade. Mas quando fica amiga de Deus, pede sempre. Mesma coisa o necessitado, o diácono. Não tem mesma coisa o doente ficar procurando o ancião. Ele tem que ter amizade com Deus. Quando tem amizade com Deus, ele ora, Deus liberta. Não precisa buscar o carmo lá no canto. Lá. A gente é procurado para uma oração, para um atendimento, o nosso dever é ensinar a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que supre a necessidade do povo, da igreja. E outra coisa, é suprida a necessidade e não deve favor a ninguém. Se o diácono atende, aquele irmão, toda vez que vê o diácono, diz, e o diácono lembra, aquele eu atendi, mas quando foi Deus que atendeu, ele deve a Deus e não ao diácono e nem à piedade. Se bem que tem alguns casos que não tem jeito do diácono desaparecer da figura, porque às vezes passa por ali, é uma necessidade e às vezes aquilo com muita humildade grande, e a pessoa começa a olhar para o diácono e diz, o irmão me ajudou, não fui eu que te ajudei. Quem te ajudou foi Deus. Você não orou a Deus? Orei. Então foi Deus que ouviu a tua oração. Sempre indicar o Senhor.
o dono da obra e aquele que faz os favores. Não vê aquela passagem de Pedro, quando chegou no templo de Formosa, que estava ali o paralítico, e ele disse, eu não tenho... E anda. Ele levantou, andou, começou a andar pelo templo, e o povo disse, descobriram que era Pedro, que tinha falado para ele andar e João junto, começaram a olhar para Pedro e João. Ele disse, por que vocês estão olhando para mim? Você acha que eu fiz alguma coisa? Sabe quem fez alguma coisa? Foi o nome daquele que vocês mataram há pouco dia aí na cruz. É o nome daquele. Eu não tenho poder nenhum, não. Quem tem poder é ele. No nome dele eu falei, levanta e anda, e o nome dele fez esse andar. Agora não é eu, é ele. Então, tudo deve ser encaminhado, a glória, a honra, o poder, a Deus que tudo faz. Até quando a Irmandade vem pedir unção, cooperador ou ancião que atende, deve dizer, irmão, eu vou orar, ora, ungiu, libertou. Agradeço. Vai agradecer. Não pega a glória da Irmandade para si, leva a Deus. Isso é o papel de um servo. Eu vim aqui que outro dia o irmão orou para mim, eu fiquei liberto na hora. Então você sabe o endereço? Sei. E você viu como eu orei, vi? Eu orei pedindo a Deus, não foi? Vai na tua casa a hora pedindo a Deus que Ele te liberta também. Volta ele no endereço. Isso é o que tem que fazer. A fé do povo não é para ser no homem, no cooperador, no ancião, no diácono, em algum outro. A nossa fé e a fé da Irmandade deve estar voltada a Deus. Assim é que vai, assim é que funciona. O povo, quando precisa de um donativo, uma comida, um bem, o povo já sabe. Não adianta pedir para o diácono nem para o outro. Eles mandam eles orar a Deus, então antes de eu ir lá, já vou pedir direto para Deus. E Deus ouve. E Deus ouve a oração, porque é uma oração com fé. É uma pessoa que aprendeu a chegar a Deus. É isso que nós devemos, irmão, a nossa Irmandade, caminhar por nesse sentido de fé em Deus. Fé em Deus, todo. Às vezes, os pequenos, os jovenzinhos, ainda não têm confiança nas suas orações, mas tem confiança na oração da avó. Tem oração na oração, tem fé na oração do pai. Da mãe, a mãe deve ensinar. Você viu outro dia como a mamãe fez? Foi desse jeito, não foi? Faz agora você. A vovó outro dia, a avó orou naquela prova, eu tirei uma nota boa que só vendo. Foi? Então agora você vai pedir que eu pedi para Deus na tua frente, não foi? Agora você pede. E se ele não atender? Vai atender. Ensinar a fé, ensinar o endereço para alcançar os bens de Deus, irmão. Isso é muito necessário nas famílias. Então Deus prepara na obra de Deus esses irmãos que atendem a nossa Irmandade mais humilde. Não vamos dizer pobre, que aqui todo mundo é pobre. Todos aqui estão numa linha de o pão de cada dia. Mas, irmão, esses irmãos mais humildes, que às vezes passam por uma dificuldade, eles não podem, não é para ir ficar pedindo aí pelas praças, ou pedir onde tem alguma coisa aí que dá alguma coisa de graça. Ele pode muito bem pedir a Deus e Deus prepara. E no meio da Irmandade tem essas santas irmãs que fazem visita. Fazem visita não só no mesmo trilho, no mesmo endereço, na mesma rua, na mesma casa. Muda o endereço, muda outra casa, vai visitar. Sabe que lá não está precisando, mas vai lá e deixa uma oração. Isso é que levanta a obra, servos de Deus,
anciãs, diácono, cooperador de jovens, sempre visitando uma família, outra. Tira um dia, 2 por semana, visita a Irmandade. Chega ali, não é uma oração demorada, cantar 8, 10 hinos, canta um hino se der certo, e se não dá certo, vem aqui para orar, pega o véu que eu vou orar, que eu já vou indo. Pronto, faz uma oração ali e sai contente e feliz. Aquela família, em vez do irmão, numa noite, fazer uma 9h30 está voltando, deu para fazer 3 visitas, 4 visitas. É isso que a Irmandade gosta. E com isso, a Irmandade fica sabendo que os já chama um doente ali do lado. Pode trazer aqui, pode trazer que nós oramos. É assim. E quando a gente vai nos hospitais para orar, também. Tem ali num leito, num quarto, tem 3, 4, hoje tem até 6 camas em algum aposento. Vai orar por irmão nosso, não vira as costas para os outros. Chega, eu vou orar aqui para o nosso irmão, eu posso te apresentar em oração? Pronto, o outro está ali. Senhora, posso apresentar a senhora em oração? Pode. Vou orar, viu? Eu vou orar. O mesmo poder que Deus tem para curar o nosso irmão pode te curar também. É? De que igreja vocês são? Da congregação. A senhora também pode ir lá. Aí o irmão que estava escondido, que não falava nada, quando a gente sai, o povo começa, como que é a igreja que ele falou? E como que é isso? Tem dízimo lá? E tem pagamento lá? Tem que falar da graça. Tem que anunciar a graça. Irmão, a obra é isso aí. Vai tudo bem. Então, esta parte, irmão, de fazer visita, é muitíssimo importante. É muito importante um servo, irmão, visitador. Visitador. Veja, nós temos um operador de jovem, é uma pessoa que pode juntar com os moços. Visita. As auxiliares moças, pega mais 3, 4 moças, vai fazer uma visita para aquela uma que não está congregando, para aquela outra que há pouco tempo, ou os moços visitar um músico que está aprendendo, que acabou de ser oficializado, o encarregado de orquestra, os músicos também visitar. A obra vai fazendo assim, irmão. Se os irmãos se pôr a fazer visita, vocês vão ver o que acontece na obra. É uma benção mesmo. Deus opera. E não só opera no chamamento de pessoas, opera milagre. Maravilha. Deus aparece no meio desse que tem esse amor tão grande pelo seu próximo. Então, queridos irmãos, o ministério de diácono, na obra de Deus, nós temos o ministério de ancião, que é aquele que Deus preparou para a pregação da palavra. Como está escrito lá em Atos, quando os apóstolos disseram, não é bom que deixemos a palavra e vamos servir as mesas, mas vamos pôr entre nós, irmãos, cheios do Espírito Santo e de boa reputação, para que atenda a nossa irmandade pobre. E nós, disse os apóstolos, e nós dedicaremos a oração e a pregação da palavra. Então, entende que a parte da piedade é para o diácono. A parte de suprir a necessidade cotidiana da irmandade é para o diácono. E a parte da pregação da palavra, o ensino da palavra, a exortação para a conversão é dada ao ministério de ancião. Não é com isso que os diáconos não possam ler a palavra. O diácono pode ler a palavra, se tiver dom. Se tiver dom, é necessário que o dom também tenha espaço para aquele que tem o dom. Mas não é função do diácono pregar palavra. A parte da palavra é dada ao ancião
e ao cooperador. Entenderam, irmão? Até esses dias Deus preparou, tive com os irmãos lá em Apucarana, e na cidade lá tem um diácono que já serve a Deus há 29 anos, com licença. E os irmãos sempre dão testemunho que ele tem um dom maravilhoso. Há uns anos atrás, estive lá também nessa mesma reunião, e foi até assim apresentado. Mas alguém diz, não convém, que é um diácono muito bom, porque tem isso também, viu, irmão Carlos? E os irmãos que são antes, quem é bom em qualquer lugar. Se pôr ele para a administração da obra, vai bem. Se ele para fazer coleta, vai bem. Tudo vai bem na mão de quem é bom. Mas quem não é bom, até coisa feita, ele consegue desmanchar. É verdade, irmão. Vocês sabem disso. Não adianta. Quem é ruim, é ruim. Não adianta querer investir que não vira nada. Então, acontece que esse irmão, um talentoso, cheio das bênçãos de Deus. Encontrei com ele alguma vez em missão, quando eu estava no Nordeste, na cidade de Juazeiro do Norte, e vi esse irmão testemunhando. E eu estava ali no culto, era uma Assembleia Geral, eu estava ali, vi o jeito dele, o modo dele, falei, mas esse homem, para diácono, também não falei mais nada, só vi isso aí. Quando chegou uns anos, eu estou no Paraná, vem o nome dele, falei, eu achava e acho que vai dar certo, mas não passou. Agora, nessa viagem, fomos lá. E os irmãos falaram, irmão, nós precisamos apresentar aquele irmão. Mas vai ter problema. Não, leva o nome. Levamos o nome, passou. Os irmãos aceitaram. Quando falou o nome dele na reunião, que tinha 280 de ancião, pegou fogo a reunião, a virtude que Deus derramou pela confirmação dele. Pronto. Aí eu vim embora, já acabamos o serviço lá, que disseram, irmão Cláudio, fica aqui, congrega aqui em Cuiabá, em Maringá. Eu falei, fica por aqui que o irmão vai fazer alguma ordenação. Aí me puseram 4 para ordenar, entre eles estava o nosso irmão diácono. Louvado seja Deus. Ele foi testemunhar, irmão, parecia que estava pregando. Mas pregava bonito. Tinha o que é de Deus, irmão. Então, quem tem o que é de Deus, tem. Quem não tem, tem que pedir. Aqueles que têm dom, como é que vai deixar um homem desse, às vezes num culto, onde tem algum irmão, e ele tem a revelação, por que não pregar? Ele não é tua função. Não é, mas ele tem o dom. Deixa ele pregar. Pronto, a Irmandade fica satisfeita. E ele também sabe o lugar dele, que ele não levanta todo dia. Quem tem, tem tudo. Ele é bom em tudo. No entendimento, na medida, na ordem. Tá certo? Então, os diáconos que aqui estão, vocês não ficam tristinhos. Quando Deus der a palavra a vocês, trabalhe em bom conjunto com o ancião. Bem juntinho, vamos aqui, lá. Eu, lá no lado nosso lá, tivemos algumas igrejas que perderam os seus cooperadores e não tinha quem atendesse. Aí então ficou eu, um diácono, para atender uma cidade com 3 cultos por semana. Eu ia 1 ou 2 e o diácono ia nos outros. E foi uma benção. Ele pregava bonito, ele tinha uma virtude, ele tinha um prazer. Mas, não, então pode deixar que eu vou, pode ir. Ele entrosava bem, pode pregar, vai trabalhar. E assim foi, irmão. O senhor levou ele, foi ordenado junto comigo. Ficou 40 anos na obra de Deus, atendendo. E tinha uma vontade de servir a Irmandade, não tinha preguiça. Não tinha doente no hospital que ele não sabia quem era.
conhecia todos os doentes e aonde tinha alguém que precisava de uma reunião familiar, ele estava lá. Sempre. E quantas pessoas cabia o endereço. Era informado. Se mexia na obra. Pode parar um homem desse? Não pode, deixa andar. Então, irmão, essas coisas é que nós, anciãos, devemos ter o comportamento de ver aonde está o dom e não segurar. Então, queridos irmãos, assim o Senhor prepara esses irmãos, hoje aqui o Bruno e o Maurício, para atender a nossa irmandade necessitada, junto com os demais que já estão. Uma outra coisa que costumo dizer é os novos que estão sendo apresentados, os mais antigos dá espaço para eles trabalhar. Não pode pôr diácono. Depois não deixa ele atender? Não, o irmão é novo. De jeito. O irmão não pode, o irmão é novo ainda. É novo. Foi orado igual. Firmado igual. Ordenado igual. O Espírito Santo ele tem igual. Deixa ele ir. Se ele dar uma cabeçada, depois vem o irmão explica para ele. Mas não maltrata e nem humilhe, dá espaço para trabalhar. Só aprende quem trabalha. Entendeu? Só aprende quem trabalha. E aquela situação lá, irmão, como é que vamos fazer? Como é que foi isso? Tá bom. Não. Você pode ir que você vai dar conta. Vai lá, sirva a Deus. Se não puder, depois você volta. Tem que aprender a mexer. Os anciãos, ordenado, eles já dão 4, 5, 6 igrejas para cada um tomar conta, não é? Olha lá, Carmo. Ô, Carmo, sorte os irmãos, hein? Eu estou pela liberdade que eu tenho com ele. É muito amigo. Então, irmão, esse é o ancião. Ele vai congregar aqui, congregar lá. Vai nas igrejas, 4, 5 igrejas, vai numa, noutra. E não é para ficar, ancião não é para ficar só na sua igreja, é para visitar as outras igrejas. A Irmandade também tem prazer de ver. A Irmandade tem nenhum lá na ponta da vida. Coisa feia. Tudo amontoado num canto só. Tem a palavra? Não. Tem a palavra? Não. Tem a palavra? Não. Vem aqui para ficar folgado? O ancião é o dispenseiro da igreja. Ele precisa pedir a Deus que Deus lhe dê a palavra. Se ele não tem, precisa buscar. Se o Senhor não te revela, é porque o irmão não pediu com vontade ainda. A hora que pedir, Deus. Tá certo, irmão Carlos? Tá bonzinho o conselho, tá? Então, assim vamos avante. Muitas vezes a gente está almoçando, meu sogro foi 50 anos diácono, andou para o Nordeste junto com o irmão Basílio, 23, 25 anos, juntos os dois, no estado do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Quando um dia eu lembro que ele chegou na casa dele para almoçar, e quando joelhou assim para orar, a esposa pôs a comida. A hora que ele foi pegar os primeiros alimentos, veio na mente dele uma família. Ele empurrou o prato, falou: agora eu tenho que arrumar uma lambreta para me levar lá na casa daquele irmão. E não é que naquela hora passa uma lambreta com o irmão? Ele pulou na garupa, me leva lá em tal casa. Chegou lá, o irmão ficou para fora, o lambreteiro, e ele entrou
lá na cozinha. Era 11 horas, 11h30, hora do almoço. Ô, irmã, hoje que eu vim almoçar aqui com a irmã, vocês já almoçaram? Que está com as panelas tudo vazia? Falou, não, começou a chorar. Foi na cozinha, pela ação de Deus. Outra que ele conta era uma noite de frio. Uma noite de frio. Estava frio, acabou o culto. Cada um entrando, ele já morava pertinho da igreja. Entrou, viu aquele frio, a esposa. Ele falou, puxa vida, que noite fria está hoje. Falou, será que não tem alguém precisando de uma coberta por aí? E veio avante uma família lá perto da cidade. Lá agora, saiu para o portão, ele é vizinho da congregação, tem um irmão que estava atrasado, saindo com o carro, falou, para aí, me leva lá em tal lugar. Chegou lá, estava uma mulher com 5 crianças, num terreno, na casa que eles moravam, terra, não tinha piso nenhum, terra. E fizeram um fogo, e os meninos deitou em algum pano assim, tudo em volta do fogo, e estava ali. E ele entrou. Deus preparou antes da meia-noite, coberta, colchão, comida, levou a irmã, já falou para algumas irmãs, faz comida aí que essas crianças, eu vou levar comida lá. É isso aí, irmão. Esses dias eu estava lá no Nordeste, por onde ele andou, Juazeiro do Norte, no Ceará, lá embaixo. E o irmão olhou assim para mim, e eu estava com uma bolachinha na mão, uma bolachinha dessa de maisena comendo. Eu ia para o outro lado. Ele olhou assim para mim e falou, irmão Cláudio, você está fazendo o mesmo gesto do seu sogro, comendo bolacha seca, aqui nesse lugar. Aqui é o lugar que o teu sogro ficava aqui, nesses banquinhos de madeirinha mais estreita do que essa aí de vocês. Ele deitava e ficava aqui comendo a bolachinha e dormia no banco. Esse nordestino, o que é? A lembrança de quem não comia, mas ele mesmo falou para mim, ele não comia, mas comida para nós ele dava toda vez que ele vinha. Há diáconos e há irmãs da obra da piedade que vão ser conhecidas e lembradas pela grande caridade que faz para com a pobreza, e também há algum que vai ser conhecido pelo duro. Mocinhas nossas hoje que se convertem, essas mocinhas que vêm de lá, elas vêm com umas roupinhas bem machucadas, cavadinha, apenas uma alcinha aqui, a roupa às vezes meia curtinha, vai dar uma roupinha para essas meninas congregar, dá uma blusinha. O que é uma blusinha? Tem que dar 5. Vai dar uma sainha, dá 2, 3. Vai todo dia nas coisas aí com a mesma roupa? Vai? Não vai mesmo. Agora o pobre pode ir, né? Ah, irmão, você aí que tem ternão e gravata bonita, tudo cheio de pra que isso? Vem com tudo bonitão. O pobre pode andar de qualquer jeito. E tem
Tem roupa no quartinho, Carmo. Tem roupa na Piedade, tem os quartinhos cheios de roupa, cheirando naftalina e bolor. Tá bom? Diácono que aqui estão, visita a tua salinha e fala para os irmãos o que é que nós podemos mandar aqui, mandar para lá. Dá uma limpada, que dali a pouco vocês falam, nós temos que costurar. Deus prepara a costura, Deus prepara a máquina, Deus prepara a roupa boa. A Irmandade é pobre quando o diácono enxerga pouco. E a irmã da Piedade também é pão dura. Também eu não vou. Mas é verdade, irmão. É verdade. O que eu estou falando com prova. Eu ando pela obra em tudo quanto é canto. Costura. Vocês têm costura por aqui? Aonde é? Aqui mesmo ou longe daqui? E quantas irmãs trabalham na costura? Quantas irmãs trabalham na costura? Cadê o diácono costureiro aí? É você. Ei, irmão, pode falar, meu irmão. Costureira. Trabalha um dia por semana? Olha, deixa eu falar, não leva a mal. Mas pode trabalhar até 2 dias por semana. Um turno num dia, outro turno no outro. Faz 2 turnos e sorta 2 turmas. Outra coisa que peço para o irmão, seu nome é? Isaías. Se o irmão precisar de roupa costurada, olha a abertura. Se o irmão precisar de roupa costurada, não. Roupa cortada, só para montar, eu arrumo para o irmão quanto o irmão quiser. As irmãs só vai montar. Vocês topa? Aí, Isaías. Tá certo, irmão Isaías? Eu vou te dar o endereço. E outra coisa, você não vai precisar ir buscar lá, não. Você pode ir lá almoçar. Mas as coisas vêm aqui com vocês. E outra coisa, nós pedimos até para as irmãs que lá montam. Explicando para as irmãs o sistema de produção industrial. Tem que sortar a obra, gente. Sortar a obra. Todo lugar. Aí, nesse dia, umas irmãs lá no quarto, lá do seu lado. Ligou para mim. Eu falei, onde é que vai ver? Tal lugar. Não vou falar para o bicho. Ela falou, que segunda-feira. Eu vou aparecer aí. Ela vem aqui. Nós damos café para nós. Nós damos aqui almoço. Vamos passar o dia aqui com nós. 10 minutos que eu chego aí também. Tem todo lado. Mato Grosso tem. Escuta essa. O estado de Alagoas. Deus preparou de ir para lá em 2003, 2004. Não tinha nada disso. Foi uma segunda que depois foi intervir o Forró. E depois tinha outro lugar também, o terceiro lugar. Todos esses lugares foi montado por senhor. Sabe o que acontece hoje com a obra em Alagoas, né, em Maceió? Lá não precisa mandar mais roupa usada, a seminova. É tudo roupa zero. O estado do Ceará também, mesma coisa. Vocês não sabem. Vou falar uma coisa para os irmãos. Eu trabalho com roupa. Essas calças sociais, daquele tecido Oxford,
As irmãs conhecem o Oxford? Conhecem, né? É um tecido bem versátil. Ele é de poliéster. E ele tanto faz terno, como você faz, se mexe com bolsa, sabe? Tanto faz terno, como faz roupa feminina, a saia, o blazer. É uma roupa muito bonita. Então, para fazer uma calça social masculina, naquele tecido, gasta-se 1,10 m. E aí você compra o cos, compra o zíper, que é o importante, e dá para, depois de cortadinho, dá para fazer uma montada. Sabe quanto fica o tecido, o zíper, o cos e o trabalho e a linha? 4,80 uma calça daquela. Você já viu esse preço? 4,80. Eu estou no meio das costureiras lá. 4,80 numa calça. Sabe quanto compra ela no mercado, na loja lá do Turquinho? Então, tem algum árabe aí? Esse é o nosso preço. De 4,80. Eles vendem por 28, 30 e até 40. Vamos agora fazer a outra conta. Um irmão que recebe 2 calças dessa para se congregar. Ele não precisa ir comprar na loja por 30, 40. O dinheiro sobrou com ele. Um pouco, R$80 ele economizou. Com esses R$80, compra a camisa, que é a camisa nossa, com tecido tudo, sai de R$6 a R$7, R$8. Tecido de algodão bom, 100% algodão. Além disso, Ezequiel, nós ganhamos o tecido, o jeans é ganho, o tecido para a camisa é ganho. Ah, não dá nem para falar mais, viu? Que eu vou ficar... É muita. Então, tudo ganho. Olha o papel dos diáconos. Olha aquela irmã que está lá enfiando a linha na agulha, que está. Vê lá e compra um óculos para ela. A que vem de longe paga o ônibus para ela. Na hora 3 horas da tarde, eu não sei a hora, né? Dá pão com manteiga, um copinho de leite. Quando tem jeito, dá um bolo. Agrada essas irmãs que a piedade sobra dinheiro. E depois, com o dinheiro da sobra, dá um pouco mais para o pobre, para comprar um sorvete, para comprar uma água, pagar a luz, comprar caderno, dar na coleta. Ah, irmão, vocês precisam. E se já está andando, Deus que abençoe. Não fica bravo, hein, cara? Então, Deus abençoa. Então, irmão, esta coisa, Deus prepara todo lugar. Entrou a costura. Vocês querem ver uma coisa? Numa congregação, eu fiz a conta. Os irmãos fizeram uma... Todas as roupas, segmentos. Não lembro a quantidade de calça e de roupa, não me lembro agora. Eu sei que cada peça, pondo a base pelos que elas fizeram, pondo cada peça R$20, eles juntaram 120 e poucos mil reais, que economizou. O dinheiro que entrou para a piedade foi 80 e poucos mil. Elas, na economia, fazendo roupa, foi 120 mil. A costura produziu mais do que... Não é um povo esforçado? É isso, irmão. Junte. O irmão do Carmo aqui, ele é muito, muito legal. Isso é legal, não é? Então, ajuda essa irmandade.
e outras, a máquina que precisa, não fica aí parado, não. Dá um grito. Dá um grito que nós temos uns lá em São Paulo, que eles têm um caixa-mão, não é na hora. Tá certo? Estamos combinados? As irmãs vão trabalhar bastante? É isso aí. Então tá bom. Por isso... Irmão, vamos agora pedir para vir aqui à frente o irmão Bruno da Silva Correia e o irmão Maurício. Quem é o irmão Bruno? Você é o Bruno? Novinho, hein, Bruno? Vem mais para cá. Sabe por quê? É fácil de saber. Só fica diácono velho quem vai para diácono quando é novo. Porque aquele que vai de diácono quando é velho, dali a pouco acaba a vida, nunca chega a ser velho. Você está vendo como você está na frente? Então, esse é o Bruninho nosso aqui. Deus que abençoe, viu, Bruno? Quantos anos tem, Maurício? 65. 55? 65. Ah, tá bom. Ixi, isso aí tem muita lenha. Esse aqui tem 65 anos. Deus que abençoe, que Deus dê saúde a esses irmãos, alegria, acompanhar a obra, visitar. Vim também, os diáconos devem vir de quando em quando nas reuniões de jovens e menores. E fico olhando o calçado das crianças. Fico olhando as roupinhas das crianças. Olha isso aí. Diácono às vezes senta aqui na frente, às vezes é diácono, vão sentar lá atrás e ficar olhando o pé de cada um e a roupa de cada um. Tá certo? É assim que tem que ver o que Deus faz sentir. Outra coisa, diácono deve estar no culto atento às testemunhanças. Quem é esse irmão? O que é que ele testemunhou? O que é que ele falou? Qual é a prova que ele passou? Conforme o jeito segura ele na saída de... Como é que foi? Como que é a tua vida que você falou aí? Isso aqui é o servo, é o servo. Você é diácono também, né? Então capricha, hein? Você também é diácono? Está com medo já? Tá bom. Então, para estar aqui conosco na hora. Querida Irmandade, pedimos a esses caros irmãos anciãos e diáconos estar aqui no púlpito conosco, porque a palavra de Deus, quando Paulo escreve a Timóteo, diz: o dom que recebeste pela imposição da mão do presbitério. Presbitério é um conjunto de anciãos e de presbíteros da obra de Deus. Então, desta maneira, um é o que faz a ordenação com imposição da mão. Mas todos estão na mesma comunhão e no mesmo espírito, recebendo esses irmãos com muita alegria no ministério que eles estão chegando e que eles já estão felizes de Deus preparar esses irmãos junto com nós. Amém? Então nós vamos ajoelhar para a ordenação dos caros servos de Deus, que é o irmão Bruno e o irmão Maurício. Todos juntos, ajoelhemos para orar a Deus. Amém. Glória a Deus.
Irmão Bruno da Silva Correia, o nosso Deus que é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neste mundo há, irmão Bruno, o Senhor te chamou a esta bendita graça, perdoou os pecados de pai, também te serão abençoada promessa do Espírito Santo, e no decorrer dos teus dias enxergou que o teu coração é bom, para esse ministério de diácono. Então, querido irmão Bruno, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de diácono. Receba. Glória a Deus. Aleluia. Receba, irmão Bruno, é Deus que te dá. E Ele também espera de ti que seja um trabalhador esforçado e que ame e que perdoe a irmandade. Seja abençoada o teu trabalho, a vida, a tua amada esposa e seja abençoada. Irmão Maurício Ferreira, o nosso Deus que te chamou, que te perdoou, te selou com a promessa do Espírito Santo, Ele mesmo te escolhe agora para esse importante ministério da obra da piedade, para cuidar da viúva, do pobre e do necessitado, e o órfão também está incluído em todos. Olha, caro irmão Maurício, é Deus que te chama para este lugar. E conduta e um bom caminho fiel, sincero, cheio de virtude, amando a irmandade e amando os seus companheiros. Então, irmão Maurício, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de diácono. Receba, receba, Maurício. Aí habite. Que te confio. Pelas dificuldades. Ele mesmo estará ao teu lado. Nosso Deus e Pai eterno, na tua presença santa e bendita, continuamos em cima deste púlpito com uma boa quantidade de ancião e diácono para proceder à ordenação desses dois irmãos ao ministério, tanto do irmão Maurício como do irmão Bruno, que sentiram a virtude do teu poder. E certamente sobre eles o pôr da mão do presbitério sentiram virtude, e essa virtude vai aumentar. Esse poder não vai acabar. Glória a Deus. Ilumina eles nas visões, nas revelações, nas orações, nas noites quando sonhar. Mostra a família, mostra as necessidades. Seja bom companheiro com os outros que aqui estão. Sejam homens abençoados por ti, e a tua presença nunca saia dos seus corações. Como disse Jó, posso não comer, mas a tua palavra não sai da minha boca. Assim, abençoe os demais daqui da região, desta cidade, e essa obra seja florescida cada vez mais na direção do teu Espírito Santo.
Abençoa toda a Irmandade, abençoa suas esposas, abençoa os seus trabalhos, abençoa a sua saúde, abençoa o seu caminhão. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar o necessário na vida. Permita que eles sejam cidadãos corretos e todos os seus compromissos sejam honrados pela sociedade. Tudo pedimos em Cristo Jesus, pois Ele tem vida eternamente. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Fica aqui no púlpito os irmãos que ainda não foram ordenados e algum que foi ordenado nessa predada desse ano, fica aqui para a gente apresentar a Irmandade. Os demais podem sentar-se e Deus que abençoe. Glória a Deus. O irmão Ezequiel foi ordenado no dia 16 da Vila Mangaró, Ministério de Ancião. Este irmão Samuel vai ser ordenado no dia 15/10 ao Ministério de Ancião. Deus que abençoe. O irmãozinho, irmão Paulo, para diácono, aqui em São Roque, qual é a congregação? Jardim Village. Village. Se deu certo, deu certo agora. Você. Esses dois. O irmão aqui também, o Senhor preparou ele, o Ministério de Diácono. Ariguama. Então, já foi ordenado? Dia 9. Vai ser ordenado dia 9 lá. Quem que vai para lá? Ah, é? Tá bem. Então, dia 9 vai ser ordenado o seu nome. Hein? Djalma. Ele chama-se Djalma. Agora o irmão Bruno vai pedir oração. E o irmão Maurício também pedir oração para a Irmandade. Uma passagem estreita aí. Pode falar. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo Senhor ter me chamado nesse caminho santo, me ter conservado de pé até esse presente momento, pela minha esposa, meu filho, pelo lar qual também. Nessa noite eu agradeço a Deus por essa parte que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Na verdade eu não me sinto merecedor, nem com condição, mas eu creio que com a oração dos irmãos, Deus vai me dar condição para conseguir também levar essa parte. A minha família sempre serviu a Deus e também em obra. O meu avô era diácono em Bernardino de Campos, a minha avó também era da Obra da Piedade. Meus familiares, eu nasci vendo meus familiares servindo a Deus nessa parte. Me recordo de pequeno brincando ali, esperando meu pai na administração, ou acompanhando a minha mãe, esperando no carro para ela fazer algum atendimento. Glória a Deus. Mas eu não tinha intenção, na verdade, nem pretensão, mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. O Senhor me selou com a promessa, logo quando eu batizei, com 15 anos de idade. Fui auxiliar de jovens, fui instrutor de música da flauta, toquei com os irmãos que me ensinaram a música. Então o Senhor me abençoou
bastante nessa parte, me deu condição para levar essa parte. E eu creio que com a oração da Irmandade, eu comentei, Deus vai me ajudar a levar também mais esse ministério. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus que Deus tem nos proporcionado nessa vida, nessa carreira maravilhosa. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus filhos, esposa, netos, noras e toda a minha família. Dele, a nossa estrutura vai. Quando chega essa hora, a nossa estrutura vai. E eu agradeço a Deus e rogo dos irmãos, as orações para que melhor eu possa fazer a vontade de Deus, para que Ele possa nos dar humildade, sabedoria. E nós não temos nada, não somos nada, somos pó. Mas na nossa frente temos Jesus Cristo e Ele vai nos dar condições. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus é louvado. Quando terminar o culto, tanto o irmão Bruno como o irmão Maurício estarão lá, onde ficam normalmente os porteiros, e os irmãos passando por lá para saudá-lo e dizer: Deus que abençoe. Alguma passagem? Há que andar, que senão para toda a Irmandade. Também transmito a saudação da Irmandade de Araraquara, de São Paulo, e também das reuniões dos servos do estado do Paraná. Amanhã, com a ajuda de Deus, junto a alguns irmãos, vamos também a Belo Horizonte para orarmos para os novos obreiros do estado de Minas Gerais. E depois voltaremos no domingo. E aonde Deus preparar de ir, eu trago e levo a saudação de todos com a paz de Deus. Amém. Vamos cantar um verso de um hino. Dois, 7, 8. 278. Queridos irmãos, agora vamos aguardar que por um dos servos de Deus, o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Servos de Deus, venham ler a palavra, né, caro irmão. Os irmãos, que Deus dá a palavra, venha servir. Deus venha trabalhar.
Deus. Irmãos, o Senhor traz avante para lermos a palavra em Atos dos Apóstolos. No capítulo 14 de Atos. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição, e a volta a Antioquia. Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão, não só, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, e detiveram-se por muito tempo falando permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, e como dos principais, para insultarem e apedrejarem. Sabendo eles para Listra e Derbe, da cidade de Liacônia, para a província da circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Estava assentado em Listra um varão leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fitou os olhos nele, os olhos, e vendo-o que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram-se uma voz, dizendo em língua liacônica, e fizeram deuses semelhantes aos homens, e desceu até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era este o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinalda, fazia com a multidão sacrificar-lhes. E ouvindo Barnabé e Paulo, rasgaram os seus vestidos. Convertei destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo quanto nele está. O qual nos tempo passado deixou andar a gente pelos seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo, dando chuva, tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que a multidão lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, a uns judeus da Antioquia e Icônio, e que, tendo convencido a multidão, apredejavam a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para dentro, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e confirmando com os ânimos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulação,
nos importa por comum consentimento, eleito anciães em cada igreja, orando com jejum, encomendaram ao Senhor em que eles haviam crido. Passando depois para Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra a Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que eles tinham cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram com grande coisa Deus fez por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram por ali não pouco tempo com os discípulos. Esses versos. É uma passagem de um sofrimento e de uma perseguição que sofreu Paulo e Barnabé. Esses dois servos, eles tinham boa amizade entre eles. E serviam a Deus juntos em boa comunhão também. Chegaram a uma cidade, como lemos aqui, Icônio, Listra, Derbe, uns ajuntamentos de palavra. E o povo creu, houve muita gente que creu e passaram a servir ao Senhor. Mas tinha também entre o povo aqueles que eram incrédulos, judeus e também outros aqui, que judeus incitavam os irmãos, os ânimos do gentio. Eram contra e viraram contra Paulo e Barnabé. E que isso, então, resultou num tumulto contra eles. E mais Paulo, tendo por Deus a luz de Deus, e como lidar com uma situação daquela, Deus então pôs na boca de Paulo, dizendo que Deus tinha, de fato, não havia chegado a eles, mas também, por não ter chegado, não vos deixou órfãos, e nem desprezou. Deus mandou chuva, mandou mantimento, deu comida a vocês, não fez conta da vossa incredulidade. Vocês não temiam a Ele, mas Ele olhou por vocês. É dizer, mostrando a misericórdia de Deus. Mas naquela hora, juntou um motim de judeus contra Paulo para o apedrejarem. E foi isso que aconteceu. E começaram então a apedrejar a Paulo e lançaram muito uma agressão contra ele. E naquela hora também Paulo, ou um pouco antes desse apedrejamento, ele viu ali um rapaz que estava ali doente, como diz aqui, leso das pernas, e olhou para aquele rapaz e viu que ele tinha fé para ser curado, era paralítico desde o ventre da mãe. E Paulo, olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado e usou, exortando, como diz aqui, dia seguinte, ânimo, exortando a permanecer na fé. Rodeando, entraram na cidade, tendo anunciado a palavra, efeito, voltaram à lista, contando a fé, exortaram. Fala que ele tinha fé para ser curado. E Paulo, então, usou a palavra do nome do Senhor Jesus, e a pessoa se levantou e foi curada. E aquilo, então, virou uma notícia no meio do povo. Alguns contra o apóstolo, os dois apóstolos apedrejados. Então, o povo começou a mudar a maneira de ver e falar. Os homens e vieram até nós. Chamavam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Deuses de outros lugares desceram aqui conosco e estamos felizes com isso. E acontece, irmão, que quando isto aconteceu, o povo incrédulo,
e que nunca vê milagre, e que nunca vê uma cura, ficou voltado para o espetáculo da cura. Então tinha ali também o sacerdote daquele lugar e do templo, que ficou admirado de ver o que acontecia. Então, o que fez? Como no templo não tinha milagre, não tinha maravilha, e ele então trouxe grinaldas e outras coisas para pôr ali na frente e levantar um altar para adorar Paulo e Barnabé. O que Paulo e Barnabé não aceitou. Não aceitou adoração, não aceitou ser venerado por ele. O que vocês estão fazendo? Isso não é coisa que se faça. Do céu e vocês viraram e apedrejaram na entrada da cidade, quase morto, que ele escreve a resposta do que estamos pregando aqui. Ele escreveu em 2 Coríntios, ele escreve: quando em Listra e Icônio eu fui perseguido e eu fui apedrejado, eu fui tão forte que ele despedia desta vida, achando que ali era o fim da vida dele. Ele diz: me despedi desta vida, clamando a Deus para que me livrasse daquela morte e daquela morte e da grande morte no reino da glória de Deus. Quer dizer, me livra dessa morte da carne e me livra da grande morte, que é morrer na fé, que é perder a vida eterna. E ele clama isso lá em 2 Coríntios, os irmãos podem ver. Eu fui tão agredido que Davi despediu. Percebe-se então, irmão, o sofrimento desse irmão Paulo, que ele, Paulo, na sua maneira de servir a Deus, o Senhor lhe chamou, quando foi Ananias falar com para sofrimento. Quando ele fala em outra parte da palavra, que ele vai falar alguma glória, alguma benção que ele recebeu, ele diz: conheço um homem. Quando ele clamou, a voz do céu respondeu: a minha graça te basta. E quando ele fala de sofrimento, ele fala da glória do seu ministério, ele diz: porque eu tenho sofrido agressão, 5 quarentenas de açoite dos judeus, 5 quarentenas de açoite, 5 vezes 40, 200, menos 1 em cada 40, 39. 195 pancadas de açoite do judeu. Recebi essas pancadas todas, açoite, fome, frio, naufrágio, cadeia, prisões, nu, nas cadeias, tudo isso eu passei. Tudo isso eu passei. Passei fome, frio. Quando ele fala aos filipenses, ele agradece aos filipenses e diz: Filipenses, não precisa se preocupar comigo, porque eu aprendi a ter fome, aprendi a ter o que comer, aprendi a passar necessidade, aprendi a ter fartura e aprendi a não ter nada. Em tudo, Filipenses, eu estou preparado. Irmão, que preparação, que conselho é esse? E nós, nesta vida que vivemos, nós temos alguns altos e baixos, que tem hora que tem abundância de comida. Tem hora que não há abundância de comida.
Tem hora que tem algum dinheirinho que dá para comprar até umas coisinhas a mais, mas tem hora que falta. Tem hora que a tristeza chega, tem hora que a alegria veio, tem hora que veio a dor, tem hora que aprendeu a ter e a não ter. E falava para os filipenses, não se preocupe comigo, que eu aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. A palavra nesta noite traz este conselho. Irmão, nós para servir a Deus sem reclamar, nós precisamos contentar com aquilo que tem. Às vezes a esposa queixa do salário, queixa do carro que está velho. Para um pouco, aprendamos a viver com aquilo que Deus deu. Então, ele passou por esta situação de ficar largado na entrada da cidade como escapou, foi para a casa de uns irmãos e lá ficou. Paulo largado como morto. Chegou alguns irmãos, tocou nele e disse, levanta, Paulo, venha, somos nós, vem conosco. Levou ele na casa onde estava Barnabé, e lá lhe curaram as feridas, curaram os hematomas, e os tumores, e as peles, e os galos na cabeça. Passou a noite ali, acabou a noite, no outro dia cedo, Barnabé, nós vamos ficar aqui? Não, vamos embora, vamos lá para Listra, lá para Icônio, onde nós começamos a pregar a palavra, que tem aquele número de povo que converteu, vamos voltar lá. Se nós não voltar lá, vão dizer que eu morri e que eu abandonei e que você desertou. Vamos lá e vamos dizer para eles. Chegou lá, famoso reunião. Tinha até um pouco de entendimento de você fica por ancião na outra, e diz aqui a palavra, estabeleceu o ministério na obra e disse, que importa as pancadas, que importa a surra, o que nos importa é chegar ao reino do céu. Isto é, que nos importa é chegar no reino do céu, e tem pessoas no nosso meio que passa agressões, desde um sofre e diz, você aguenta tudo isso? Eu tenho que aguentar no céu, eu quero me salvar. Você vive ainda com esse homem? Você vive ainda com essa mulher? Eu quero chegar na vida eterna. Ainda você carrega. Eu não posso renunciar, eu tenho que continuar, eu quero a vida eterna. Vamos propor hoje isso aqui, irmão. Vem prova ou não vem, tribulação ou não, dificuldade ou não, fartura ou não, miséria ou não, seja do jeito que for, o que nos importa é chegar dia de culto, vem escutar a palavra. Se não dá para vir, porque está meia doentinha, não tem importância. No outro dia está aqui. Se não dá mais para escutar presencial aqui, para ninguém, não. Glória ao nome santo do Senhor. Então Paulo dava, irmão, dava exemplo de firmeza. E ele disse, em outras partes, ele disse, eu estou nessa situação, falou aos filipenses, se o Senhor me recolher, me levar embora, a minha vida está ganha. E se eu ficar nessa vida, também está ganha. Agora eu não sei o que escolher, se eu vou com o Senhor ou se eu fico com vocês. Viu, irmão? Homem alicerçado e firme na palavra, anime, irmão,
essas palavras de desânimo e ofensa, achando que não vai crente falar essas coisas. Então, irmão, o homem lá, o sacerdote, quando viu o milagre que Deus fez com Paulo e Barnabé, quis puxar para a igreja, quis puxar para ele. Vamos adorar, vamos adorar. Esses homens, a igreja dele era vazia, milagre ali não tinha, obra não tinha. Quando viu que apareceu Barnabé e Paulo fazendo milagre e maravilha, traz para a igreja, vamos adorar. Esses homens nossos. Nossa, Paulo falou, eu quero saber da tua adoração. Do Senhor, não precisa me adorar. Quem fez isso foi o Deus que fez o céu e a terra. Vocês têm comida aí? Tem? Então foi. Quem abençoou nossos filhos? Foi Ele. Quem vos deu família? Foi Ele. Tudo a louvor a Deus. E serviu ao Senhor com todo o coração e com toda a firmeza. Irmão, a palavra que Deus traz para nós aqui é esse bendito conselho. Nada de desanimar. Irmão, está passando prova? Lembra disso. O que importa é permanecer fiel. Até a morte. Está certo que tem hora que a gente vacila, é certo que tem hora que a prova chega e a gente parece que vai desanimar. Mas Deus tem caminho para ninguém desanimar. Onda que vai embora. Prova que vem hoje, marca isso. A prova é hoje, amanhã é maravilha. A prova é hoje, amanhã é maravilha. Você está contando o milagre. Deus seja louvado. Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Senhor nosso Deus, glória nosso a Jesus. Pai eterno, Criador, formador dos céus e da terra. Glória ao teu Pai nome. glorioso, mais uma vez estamos na tua presença, ajoelhados, para te dar graças, Senhor, por mais esse dia de vida. E tu tem nos trazido aqui nesta noite, Jesus. para nós juntos louvar e glorificar o nome. Estamos alegres, estamos contentes, Senhor. Tu tem nos visitado com a tua presença. Pai glorioso, graça te servo, que tu tem nos abençoado, Senhor. Graça te dão pelo teu servo na presidência, tu tem guiado pelo teu Espírito. Pai glorioso, te agradecemos, tocando, a irmandade cantando, e nós dando glórias a ti, Senhor. Te agradecemos pela oração que tu tem dado, tu tem ouvido no céu. Te agradecemos pela noite, que alegria na terra. Noite, e vamos contentes pela ordenação. Tu tem dado força ao teu servo fazer essa ordenação. Sentimos o ministério que tu preparou de vir, pela querida irmandade que vieram, e te agradecemos pela revelação da tua palavra, e vamos contentes para nossa casa. Hoje, mais uma vez, tu nos animou, e vamos animados para te servir melhor na face desta terra. Glória muito grande, aleluia, bendito é teu nome. Leva-nos em paz,
Senhor, livra-nos do mal. Pai eterno, e guarda-nos nesta graça tão santa, nesse caminho tão santo. Um dia queremos ver a tua face como ela é. Aqui sofremos e gememos, mas desejamos ser revestidos do alto. Pai glorioso, leva-nos em paz, guarda-nos pelo amor. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, teu Filho bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. E calamasalaia, santo Jesus. E alamassulia, santo é teu nome, aleluia. E calaioshito, ni canta, Jesus, aleluia. Sim, Senhor, aleluia. Glória a Deus seja. E o Bruno, por favor, ficam lá na. É 27, éramos mortos, é 278? Hã? 278. Cantamos só o primeiro verso, agora vamos cantar o 2, o 3 e o 4. Glória a Deus. Glória. Sua palavra e a fé permaneça em nosso coração.